Boa tarde, irmãos. Ainda é tarde. Na realidade, nós vamos fazer isso juntos aqui. A Oralice pediu que eu tivesse uma palavra de 10 minutos e que a Beth tivesse uma palavra de 10 minutos. A minha palavra dirigida aos pastores e, obviamente, à igreja relacionada com os pastores. E a Beth uma palavra direcionada às esposas dos pastores. E aí eu, somando, dá 20 minutos e nós fizemos a divisão como é lá em casa. 80% do tempo vai para a esposa e 20% para o marido. Então eu chamo a Beth aqui para nós fazermos isso conjuntamente. E eu passo aqui o pedestal para ela, porque ela vai estar manuseando aqui algumas coisas. Vamos ler? Nós vamos começar lendo um trecho da palavra de Deus, que é aquele que está no capítulo 12 de Romanos. 12 de Romanos. Às vezes a gente acha que esse livro não tem nada a ver com os pastores, mas tem tudo a ver. Tem a ver com os pastores, tem a ver com a igreja, tem a ver com o corpo de Cristo. Está logo depois da parte doutrinária da carta aos Romanos, nós passamos à parte prática. E então nós vamos ler isso de modo alternado, eu e Beth. Aqui vocês acompanham, mais ou menos alternado por versículo, mas mais à frente tem algumas nuances femininas assim que eu estou seguindo com bastante obediência. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades. Exercei a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes.
Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal, Procurai as coisas dignas perante todos os homens. se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, Se tiver sede, dá-lhe de beber. porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, Mas vence o mal com o bem. Ai, agora sou eu aqui. Recentemente eu fui levada a ler Romanos 12 e ao refletir fiquei pensando sobre como é maravilhoso quando se faz parte de uma igreja onde muitos membros se empenham em seguir essas orientações de Paulo. E de graças a Deus por minha igreja. A gente mora longe e às vezes pessoas dizem: por que vocês não vão para uma igreja mais perto? Aí eu digo: é a minha família. A minha família. Então, o livro de Romanos é profundo e maravilhoso. Até o capítulo 11, Paulo explica quem Deus é e o que Deus fez, faz e fará para os seus escolhidos, o seu povo, os seus filhos. E ele conclui o capítulo com uma doxologia, lindas palavras de louvor, e diz que nosso Deus merece ser glorificado eternamente. E aí vem a parte prática, no capítulo 12 em diante. Deus fez tudo isso dos capítulos 1 a 11 por mim. E como vou mostrar a minha gratidão no meu dia a dia? Como vou glorificá-lo sempre? E ele responde: farei isso entregando o meu corpo sacrificialmente e a minha pessoa para ser transformada pela renovação da minha mente. E agora, há uns 10 anos, eu trabalho com um projeto chamado Conte Comigo, que dá um certo apoio às esposas de seminaristas que estão se preparando para entrar no ministério. E eu aprendi e compartilhei algumas coisas para ajudá-las a se preparar e eu vou dizer algumas dessas coisas também que a gente lá, como grupo, tem ensinado e procurado passar adiante. Então, agora eu vou dirigir as minhas palavras para as esposas aqui, a Darlete e a Patrícia. Acho que são as únicas, né? Então, mas o texto em que me baseio foi escrito para todos, para os homens, para as mulheres, para os pastores, para suas esposas e suas ovelhas, todo mundo aqui. E a igreja só refletirá a glória de Deus se todos os membros seguirem ou procurarem seguir esses princípios. Então, servir a Deus não é algo passivo, tipo vítima. Meu marido é pastor e pronto, agora vou ter que aguentar, né? Vou para sempre e suspirar, né? Que às vezes é uma carga, mas não é. Apresentar e entregar, como Paulo fala, o corpo é um ato seu, é uma decisão sua. E todo dia é uma nova oportunidade
para mostrar o seu amor para Deus e assim abençoar as pessoas ao seu redor e na sua igreja. Você apresenta seu corpo para servi-lo. Você se desperta numa hora programada, ou não programada, se tiver filhos pequenos, ou se acontecer alguma coisa na igreja, né, mas diferente. E você sai do conforto da sua cama, lava o rosto e começa a fazer o que precisa ser feito, dia após dia. E enquanto você faz isso, você vai se lembrando que precisa estar aberta à vontade de Deus para aquele dia. E que essa vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Foi Ele que escolheu você para ser a companheira do seu marido pastor. E é Ele que vai capacitá-la, como pela renovação da sua mente. Essa renovação não é algo mágico. Ninguém sai pronto para as tarefas que Deus tem para ele ou para ela. A maioria das esposas do nosso grupo é jovem. Já aprendeu alguma coisa e tem mais para aprender. Renovando a mente, sempre procurando aprender mais para servir melhor. Cada uma tem e ainda vai desenvolver mais talentos e dons. E é preciso ser realista. Não vai dar para ser. Eu vou dar uma lista aqui. Professora de escola dominical, relatora da SAF, ou sócia, membro ou dirigente de coral, ou algum outro grupo musical, pianista e líder da UCP, ou da UPA, ou da UMP, e participar da FAS. Substituir alguém que falta no berçário. Assar e confeitar um bolo para levar, para mostrar que você sabe cozinhar também. Acompanhar seu marido para 2 ou 3 reuniões de PGs por semana. Participar de todos os casamentos e festas de aniversário da igreja. Fazer visitas a todas as pessoas doentes, interagir com todo mundo que é seu amigo no Facebook ou no WhatsApp, lembrar dos aniversários de todos, ouvir e aconselhar, hospedar e talvez ainda estudar e trabalhar numa profissão. E ninguém deve esperar isso de vocês. E vocês não devem sentir-se culpados se não conseguirem fazer tudo isso. Qual é o papel principal de uma esposa de pastor? Paulo, em Tito 2, ensina que as mulheres mais jovens têm que ser ensinadas pelas mais velhas a amarem a seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus maridos. A sua tarefa primordial é no seu lar. Se as atividades que as pessoas da igreja requerem de vocês complicam o seu cumprimento dessa tarefa, algo está errado. Muito errado. A sua casa pode literalmente cair. E a casa de Deus vai sofrer junto. Paulo ainda dá uma razão para que a palavra de Deus não seja difamada. Seu marido pastor precisa do seu apoio. Precisa ter um lugar estruturado para conviver com a sua família, para descansar, comer, preparar-se para as tarefas para as quais ele foi chamado e designado.
Você tem que ter um ombro acolhedor para confortar e incentivá-lo. Ser uma mulher que zela para ficar sintonizada com Deus, que quer ser transformada mais e mais, cujo desejo por santificação é perceptível, que procura renovar sua mente diariamente, crescendo no conhecimento da palavra, que leva o seu marido diante do trono da graça diariamente, que tenta ouvir quando for necessário, que anseia por ter sabedoria suficiente para dizer a palavra certa, na hora certa, e que sabe pedir perdão quando isso não ocorreu. E que desenvolve um ambiente para que os filhos possam ser criados da maneira em que Deus ensina e requer. Mas, ao mesmo tempo, você não é limitada ao lar e à família. Como qualquer outro membro da igreja, você precisa ser bênção lá também. Fazer parte do corpo, demonstrar amor fraternal. Você e seu amado precisam conversar de vez em quando, porque situações mudam, sobre quais são os seus dons, atuais ou possíveis, e quais devem ser encaixados ou desenvolvidos na comunidade em que vocês foram inseridos por Deus. No seu caso, atualmente, a IPSA e suas congregações. Façam isso anualmente, fim de ano, um bom tempo, e também os detalhes semanalmente, para saber o que deve ser feito individualmente e o que pode ser feito conjuntamente ou em família. Paulo diz algo interessante nos versos 3 a 8. Ele diz que é preciso pensar de si mesmo com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se não, estará pensando de si além do que convém. Então, isto significa, no contexto, que deve-se assumir apenas algumas funções e atividades, e não todas. Nem pode nem deve, porque a igreja é um corpo com muitos membros, e cada membro tem condições e dons e obrigação para trabalhar conforme esses dons. Cada pessoa faz parte, cada pessoa aqui faz parte desse corpo que está sendo pastoreado por seus maridos. Estamos aqui para trabalhar no reino conjuntamente. E qualquer um da igreja que fica cobrando tudo ou muito o tempo todo da esposa do pastor está errado. Não podemos entrar no restante do capítulo de maneira detalhada, mas vocês ouviram o capítulo. A família de Deus pode e deve ser muito especial. E Deus nos capacita para isso. As esposas dos pastores e vocês, as ovelhas dos seus maridos, devem demonstrar amor fraternal, honrar uns aos outros, encorajar, chorar, rir juntos, evitar certas atitudes e procurar colocar outros no lugar. Quebramos barreiras sociais. Não devemos ser vencidos pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Assim, em vez de criticar ou ficarmos sentidos, devemos complementar essas irmãs muito preciosas aqui. Orar por elas, encorajar, relevar e nos preparar para assumir tarefas ao seu lado ou no seu lugar. Deus
colocou os seus maridos nesse lugar, Deus quer que vocês sejam bênção, primeiramente na vida dele e na dos seus filhos. Procurem sempre crescer na sua fé e aplicá-la diariamente. E ele lhes dará forças e sabedoria para continuar, sendo bênção na família do pastor e na família de Deus. Estamos distribuindo um resumo de Romanos 12 para guardar e ler de vez em quando, para refletir sobre as atitudes que contribuem para o bom andamento da Igreja de Deus. Cor-de-rosa de mulher é personalizado para mulheres e o azul é para os homens. E depois a Oralice vai distribuir. Que Deus nos ajude a todos a desenvolver essas atitudes diariamente, cada um no seu papel na igreja. Obrigado, Beth. Obrigado, Beth. Agora, irmãos e irmãs, uma palavra para a igreja e indiretamente para os pastores, né? Aqui vamos reverter um pouquinho, levando nossos pensamentos a Hebreus capítulo 13, texto clássico, lembrando que a carta aos Hebreus é aquela carta onde nós temos o capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. Então, quem escreveu a carta aos Hebreus já vinha escrevendo sobre pessoas que tinham demonstrado fé através das tentações, tribulações, dos problemas existentes no desenrolar da história e na extensão do reino. E aí no capítulo 13 nós temos algumas considerações finais aqui do autor da carta aos Hebreus. E principalmente nós temos 2 versículos que são muito pertinentes à nossa lembrança. O primeiro é o versículo 7, 13:7, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então a impressão que nós temos aqui é que nós temos uma lembrança de pessoas que passaram por nossas vidas ou passaram pela história do reino de Deus, e nós temos que nos lembrar desses que foram guias, os reformadores, pastores do passado. O pastor Jacó Silva passou aqui, o pastor Cláudio Marra foi pastor aqui, Osianda, pastor Joaquim, tantos que pastorearam aqui a igreja, o pastor Eliel, Marcos Dias, tantos que passaram aqui e que pregaram a palavra de Deus, né? E nós temos que considerar aquilo que foi pregado, imitar a fé que tiveram. Mas quando a gente pula aqui para o versículo 17, a impressão que nós temos é que está falando dos pastores no presente, os guias que eles tinham no presente. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Vejam, aqui está falando realmente de gente que estava ali convivendo com aqueles que foram os recebedores originais dessa carta, mas consequentemente está falando às igrejas de Deus ao longo da história, para aqueles que são guias, que são líderes, que são pastores e que estão no presente pregando a palavra de Deus. E há uma palavra aqui de submissão, sede submisso para com eles. E uma razão, né? Pois velam por vossas almas. Então, pastores, que privilégio velar pelas almas, como Cristo velou pelas almas dos seus discípulos e disse, orando ao Pai, que ninguém os arrebataria da sua mão, que pedia não pelo mundo, mas por aqueles que me desses. Então, esse sentido de pastoreio, de cuidado que Jesus Cristo teve para com seus discípulos, está presente
função de cada pastor, velando pelas almas do povo, velando pelas almas das ovelhas. Velam por vossas almas, como alguém que deve prestar contas. Pensem que responsabilidade. Agora vem aquele peso da responsabilidade. Os pastores sabem muito bem o que é isso. O peso da responsabilidade de serem pastores. Nós, membros, nem sempre nos apercebemos do peso da responsabilidade que é. Eles prestam contas pelas almas que estão debaixo de sua direção, né? Ah, mas esse verso termina de um jeito tão incisivo, dizendo assim: para que façam isso com alegria e não gemendo. Porque muitas vezes as questões, os problemas, a insensibilidade é tanta na igreja, no trato pessoal, de tantas maneiras, que essa obrigação, ela é dada andamento como um peso, uma coisa que você carrega gemendo. Você vai carregando, mas vai carregando gemendo. Não, é para ser carregado com alegria, com muita alegria. E dá uma razão também aqui para que nós tenhamos em alta conta nossos pastores e venhamos a animá-los para que eles façam isso com alegria, dizendo: porque isso não aproveita a vós outros. Não é de proveito nenhum para nós se o pastor cumpre o seu ministério gemendo. Termina, e se ele está desanimado, a igreja vai desanimar. Se ele está acabrunhado, nós vamos estar também. Então, como é importante que eles estejam com alegria à frente do rebanho. Então, são palavras para nós, são palavras para os pastores. E isso me remete lá ao último capítulo lá de 1 Coríntios, onde nós temos uma igreja tão problemática lá em Coríntios. Cheia de problemas. Problemas doutrinários, problemas de relacionamento, problemas de toda sorte nessa igreja de Corinto. E Paulo aqui, no último capítulo, algumas recomendações bem práticas, onde ele começa a dar nome a pessoas que iriam visitar, a pastores que iriam visitar aquela igreja. E aqui, 3 tipos de pastores também. Um pastor que nunca havia estado lá, mas que tinha receio de ir lá. Timóteo. Um pastor que já havia estado lá, mas que não queria voltar lá. E um pastor que estava lá, mas que era provavelmente desprezado, talvez até desrespeitado, porque era de casa, né? Familiares de todo mundo, ninguém prestava muita atenção a ele. Lá no capítulo 16, 10, diz assim: se Timóteo for, veja o condicional, né? Vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Então, como é importante a igreja ser uma igreja acolhedora, para que os pastores não trabalhem com receio, pisando em ovos, né? Ninguém o despreze, mas encaminhar em paz para que venha ter comigo, visto que espero com os irmãos. Aí vem o segundo tipo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco. Ora, Apolo já fazia parte da formação da igreja lá em Corinto. Está lá em Atos 18, 24. 18 ali, naquele capítulo 18 todo. E fazia parte da formação dessa igreja. Mas sabe, provavelmente esse receio de Apolo voltar àquela igreja é em função daquela controvérsia que nessa mesma carta, Paulo se refere a ela lá no primeiro capítulo, nos versículos 11 e 13, onde tem um grupo que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, né? Eu sou de Sérgio, eu sou de Leandro,
né? Sabe como é, né? E alguns comentaristas dizem assim, não, que alguns preferiam a prédica de Apolo e outros preferiam a prédica de Pedro, de Paulo, e assim vai. A forma como Paulo tratava. Irmãos, cada pastor é diferente e cada um tem a sua própria personalidade e a igreja tem que entender isso daí. E não há um molde, né, humano que seja perfeito, cada um tem a sua forma, seu jeito, e às vezes um é mais forte numa área, outro é mais forte numa outra área, e nós damos graças a Deus pela dedicação e pela forma como eles se desincumbem de suas responsabilidades, desse velar por nossas almas diante de Deus. Então, possivelmente, Apolo, em função dessa controvérsia, não estava nem querendo voltar lá. E Paulo diz assim, muito tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Porém, quando se lhe aparar boa oportunidade. Aí ele diz que ainda tem esperança que isso vai acontecer. E ele dá alguns conselhos, serem vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, como crentes maduros, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Essa é a tônica de Paulo, né? O amor, se ele estiver presente, ele vai resolver uma série de problemas. E aí ele diz assim, agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Gabriel é as primícias de Acaia, ou de Estéfanas, é as primícias da Acaia, e que se consagraram a serviço dos santos. Estéfanas era aquele pastor que tinha crescido na igreja, menino, adolescente e tal, virou pastor. E aqui eu vejo o Gabriel que surgiu aqui dentro, né? Hoje é pastor. Então ele também tinha que ser considerado na sua autoridade pastoral, adquirida através do conhecimento que ele adquiriu, da dedicação de sua vida a serviço de Deus, né? E o apelo de Paulo é que também vos sujeitais a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. E ele aí continua com outras considerações finais aí sobre essas pessoas. O meu ponto é, muitas pessoas interagiam na liderança dessa igreja, e cada um complementava um ao outro, e assim os problemas dessa igreja iam sendo resolvidos. Paulo termina lá no final dizendo, o meu amor seja com todos vós em Jesus Cristo. Ele teve palavras de direcionamento, de aprofundamento doutrinário a essa igreja, às vezes de repreensão, tudo aquilo que está compreendido dentro do ministério pastoral. No final de tudo, o que o movia era o amor por aqueles irmãos. E o que move os nossos pastores é o amor que eles têm pelo reino de Deus e pelas ovelhas que Deus colocou debaixo deles. Então, irmãos e irmãs, ao nos lembrarmos da grande bênção que Deus concedeu a essa igreja, dando-nos pastores segundo o seu coração, ao olharmos ao nosso redor e vendo quanto descaminho, descalabro existe no chamado mundo evangélico, que levantemos nossas mãos aos céus, nossos corações em ação de graças, e que procuremos fazer com que eles desempenhem sua função, seu ministério, com muita alegria e não gemendo. Porque se for gemendo, não vai ser para o nosso proveito. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Que possamos agir, então, como um corpo bem ajustado, como Romanos 12 nos ensina lá, com todas aquelas ações e considerações, e que tenhamos muita ação de graças a Deus pelos nossos pastores. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pela vida de cada um daqueles que Tu tens chamado para pastorear essa igreja.
não somente aqueles que estão aqui presentes, mas ao longo da história, aqueles que por aqui passaram, que mantiveram um testemunho firme, uma pregação sólida, doutrinariamente falando desse púlpito, para que o corpo de Cristo pudesse ser consolidado e te agradecemos muito por aqueles que aqui estão nos nossos dias, pela forma como tu tens abençoado, derramado tua misericórdia, operado o crescimento, alargado os nossos horizontes, ampliado ao ponto em que temos que derrubar paredes para acomodar aqueles que aqui têm se achegado. Te agradecemos pelas almas que têm sido veladas aqui durante décadas e por aquelas que estão se achegando agora, algumas apenas com semanas, outras alguns meses. Amanhã estaremos recebendo tantas almas que aqui se achegam para ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa cuidar da vida dos nossos pastores, mas que, acima de tudo, possa dar muita convicção a esta igreja da bênção que ela tem e que, assim sendo, ela possa cuidar dos pastores, na medida em que eles nos pastoreiam, velam por nossas almas, que nós cuidemos de suas vidas, de suas esposas, suas famílias. Em nome de Jesus. Amém.